noite, boa noite, boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja entrando aí na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você estiver. Que o Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era, que há de vir, esteja habitando no seu coração. É um prazer estar em mais uma live aí ao vivo para as nações. Glória a Deus, vai entrando aí, vai compartilhando, vai mandando para mais 10 pessoas que hoje vai ser top. Vai ser uma das lives aí que promete, que vai ser bênção. Vamos estar aí caminhando por algo que nós nunca caminhamos ainda, falando de manifestações, o que tem acontecido na nossa capital federal. Glória a Deus, Deus é bom. Vou estar chamando aqui os meus contatos e você que está recebendo aí, envia também para os seus contatos, vai ser muito relevante e é muito importante você estar ouvindo aí ao vivo. Nós colocamos também no Face, mas ao vivo é melhor. É isso aí, Deus abençoe. Hoje nós vamos estar falando de temas relevantes diretamente de Brasília. Um primo meu, ele é coach, é palestrante, e nós vamos estar aí falando de coisas que é de suma importância. O que está acontecendo realmente em Brasília, as manifestações, é isso aí. Vai entrando aí, Fabiana Ortiz, Cida Shalom, glória a Deus. Creio que Deus, Ele tem um projeto em tudo isso. A Bíblia diz, a cidade que você está, ore por ela. Eu estava falando ontem aí com meu amigo Lucas Coach, e ele estava falando, ele detestava a cidade que ele veio, inclusive eu conheci ele lá em Roncador, e depois que ele começou a amar a cidade que ele veio, as raízes, ele começou a prosperar e ser abençoado. Então eu creio que parte daí a gente precisa entender os processos de Deus. Quando você fica reclamando do seu trabalho, reclamando da sua vida, a tendência é piorar. Por isso, vamos agradecer. Gilson entrou aí, vamos conectando aí, Gilson, Jéssica, Vazilinho. Já vou te chamar aqui, Gilson, para a gente estar entrando aqui. Gilson, Joel, nós vamos estar aí falando de temas relevantes que vai ser bênção. E eu louvo a Deus aí por conectar com pessoas maravilhosas que Deus tem colocado nessa quarentena aí. Deus tem sido bom conosco. Boa noite, meu primo Gilson. Boa noite, Joel pastor Azaí. Fernandes. Isso, Tudo na tudo paz na paz? aí? Maravilha, graças a Deus. Prazer Deus, falar com seja você. bem-vindo aí. É isso mesmo. Nós Maravilha, vamos aí caminhar em algo é isso aí. que todos estão aguardando, né? E Pois daí, é. conta as boas novas aí. Quem é o Gilson aí para os nossos amigos, colegas que estão aí nos ouvindo, nos assistindo? É, Conta a bênção aí. Quem é Gilson? Além de meu primo. isso. Gilson, um primo distante aqui na capital federal, né? Isso. É um servo de Deus, né? E observador das coisas que acontecem. Temos aí um grande desafio, que é passar por esses momentos difíceis, né? Com serenidade e com a sabedoria. O Gilson também é pai de 4 filhos maravilhosos. Tem filho hoje no Mato Grosso, em São Paulo, em Minas, aqui em Brasília. Tudo grande, graças a Deus. E Tá meio travando aí, não sei se é aqui ou aí. Tô ouvindo um pouco aqui, tá rodando, tá travada essa imagem. Como que tá a minha voz aí? Não sei se eu cortei você, mas tá travado aí. Não sei também se pode ser aqui. Como que tá aí? Não sei se vai ter que sair e entrar de novo. Saiu, entra de novo aí. Deu uma travadinha aqui.
É isso aí, vão entrando, vão compartilhando. Vinícius BR14, Nayara Coach, Caio Henrique. Vão entrando aí, pessoal. Essa live promete, hein? Vai pegar fogo aí. E vai ser bênção aí na nossa vida. Precisamos ouvir quem sabe mais do que a gente. Precisamos ter humildade para aprender. Aprender e somos eternos aprendizes. Essa quarentena aí tem nos ensinado muitas coisas, além de você estar parado para ouvir notícias boas, notícias que realmente são relevantes, que vai nos ajudar, sem a gente ficar aí com pavor, com medo. O que a mídia quis fazer é justamente isso, é apavorar, e conseguiu, né? Mas graças a Deus a gente está vendo já um novo alívio aí, que o povo já não está tão apavorado, que a gente até tem que tomar outras medidas, dizendo que sim, tem que se cuidar sim, não é porque tantas notícias aí ruins que a gente tem ouvido que não temos que cuidar. É isso aí, o Gil está entrando de novo aí, conexão, ela tá meio lenta aí, mas com paciência a gente consegue aí retomar a conexão. Vamos ver se a gente consegue, né? É isso aí, aqui para mim tá girando ainda. Eu tô ouvindo a tua voz. Vai falando aí. Bom, então se você já me ouve, né? Já é um bom sinal. Isso, E isso. vamos conversando aqui. É, eu gosto muito de privilegiar o tempo das pessoas, né? Eu acredito que o tempo é algo realmente assim, algo que não dá para você negligenciar. Então, partindo dessa premissa aí, eu peço você, né, a licença para a gente já dar de início aqui o porquê da live, né? Porquê da gente estar batendo esse papo aqui e compartilhando essas ideias aí com umas pessoas pelo Brasil, né? Eu aqui na capital federal, você em Brasília, no Paraná, né? Isso. E gente do Brasil inteiro aí que pode acessar, né? Quem nos conhece. Mas você havia me convidado para conversar aqui, para a gente falar sobre esse momento tão particular que a gente está vivendo, né? As últimas manifestações que ocorreram aqui em Brasília foram no fim de semana e foi a respeito da participação do nosso presidente um ato público, e muita gente aí com algumas participações significativas no país inteiro, indo para os quartéis, pediam intervenção e tal, enfim, coisas desse tipo. E uma coisa que eu tenho refletido muito, Azai, é o seguinte: quem não viveu um período militar, quem não viveu um período de segregação, né, ou de cerceamento da liberdade, né, que vira e fala um negócio desse. A nossa pátria, na verdade, ela passa por um momento que não é de agora, ela é de muito tempo atrás, de educar as pessoas simplesmente para o trabalho. As nossas crianças, eu fui assim, eu passei por isso na minha escola, enfim. A maioria das pessoas que vão estar nos vendo aqui, elas vão se lembrar disso. Nossa pátria, nossos filhos, nós mesmos, fomos educados para trabalhar. Nós não fomos educados para pensar. A democracia, ela pressupõe que é o poder do povo e para o povo e pelo povo. Para exercermos a democracia, nós temos que participar dela. E isso não é um fardo, isso é um dever, assim, é um direito que nos assiste. Eu tenho conversado com muitas pessoas e eu pergunto para elas assim: caramba, quantas vezes você participou de uma reunião na Câmara de Vereadores da sua cidade? A resposta, aí é quase sempre a mesma. Ah, eu não.
Nunca fui. Aquele bando de ladrões, aqueles mentirosos, aquela panelinha, são as conversas que a gente escuta. Bom, pelo menos eu escuto muito. Aí eu até te pergunto, você já ouviu isso? Demais. A gente gosta de falar, né, sem ter conhecimento, né? É isso que mais a gente ouve. Pois é, Su. Então, veja bem, a... quando uma pessoa fala isso, ela mostra, né, para o tamanho do conhecimento que ela tem sobre a vida, né? Uma pessoa que se sente assim, que coloca dessa forma, ela está dando um cheque em branco para a pessoa que ela elegeu, que está lá na Câmara. Essas manifestações desse final de semana, elas chamam atenção por vários aspectos. E um aspecto que eu gostaria de ter visto é o seguinte: cada empresário desse que puxou uma dessas carreatas, chamar, tá, na sua cidade, os cidadãos daquela cidade para irem para a Câmara de Vereadores, para irem para as prefeituras ver a prestação de contas do prefeito, para irem nos gabinetes quem mora nas capitais, para irem nos gabinetes dos seus deputados estaduais. Vai lá ver o que eles estão votando, como que eles estão votando. Conversa com seu parlamentar. O pessoal do interior, você na sua cidade, vocês devem ter um ou dois deputados que representam a região. Né? Quando é época de eleição, eles vão aí, fazem comício e tal. Sim. E sempre tem, porque é assim que funciona. O nosso sistema político ele é dessa forma. Né? Então é organizar e conversar com esses parlamentares. E a gente entender uma coisa, que o parlamentar, o político, o funcionário público, quem zela da coisa pública, eles são funcionários, em última instância, meu e seu, e de todo mundo que está nos ouvindo. Né? É muito engraçado, a gente está vendo agora aqui as pessoas falando, poxa, o governo vai dar aí o auxílio coronavírus. Ok, não é o governo que está dando. Primeira coisa que a gente tem que identificar é que o governo ele não dá nada para ninguém. Ele administra os recursos que eu, você, né, todos nós, ao consumir, tá? Ao empregar alguém ou ser empregado por alguém, nós contribuímos com as nossas taxas, contribuições e impostos. Né? Que tá, eu estou vendo, você está numa bela casa, tem uma cortina atrás de você, tem uma roupa que você está usando. Tudo isso, quando você adquiriu, você pagou impostos. E são esses recursos que o governo, né, seja a sua prefeitura, seja o governo do seu estado, o presidente do Brasil, todo mundo que utiliza desse recurso, fazem uso desse recurso, gerem esses recursos para nos devolver à sociedade serviços públicos. Estradas, policiamento, iluminação pública, saúde, pesquisa nas escolas, nas faculdades. É para isso que serve isso. Agora, nos últimos anos, o que a gente tem visto, nos últimos anos que eu estou falando com você, é coisa de 50 anos para cá, ou de 70 anos para cá. As nossas escolas não têm formado pessoas com senso crítico de pensamento. Tá? Recentemente eu estive em São Paulo dando uma palestra lá na Associação de Rádio e TV sobre a questão do emprego e de invenção. Muitas inovações tecnológicas tiveram o berço delas aqui no Brasil. Foram brasileiros que fizeram. Mas como a gente não tem a cultura da proteção intelectual, da proteção da produção intelectual, simplesmente a gente não sabe como registrar, não registra e a coisa se perde no tempo. E aí o pessoal vai lá e registra. Eu tenho notícias que alguns tipos de rapadura já não são patentes brasileiras. Está registrada lá no Japão. Agora eu não estou te ouvindo. A imagem não voltou, eu não estou te ouvindo.
melhor você sair de novo e entrar para ver se melhora. Ah, voltou aqui a imagem. Mas você estava me Imagem nova. ouvindo? Isso, vai. Agora estou ouvindo. Quando apareceu a imagem, agora estou ouvindo. Pode continuar. Então você estava Fica ouvindo, só melhor não assim. Então tá bom. Então, assim, nessa situação toda, nós temos aqui a invenção da máquina de datilografia, ela foi feita no Brasil. A primeira transmissão de rádio no mundo foi feita no Brasil, inclusive aí no seu estado, no Paraná, tá? Aí, esse identificador de chamada que a gente conhece hoje aqui, que hoje é fácil, né? Mas lá atrás, quando tinha o tal do Bina, é invenção de brasileiro. Mas poucas pessoas sabem disso, né? O nosso sistema educacional nos leva para uma situação de repetir mais do mesmo, né? De sermos educados apenas para o trabalho, o que é uma pena. Nessa questão de como que nós nos identificamos como proprietários, né, do grande patrimônio que é o Brasil, eu vou te fazer uma colocação aqui. Quer ver, na sua cidade aí tem alguma farmácia que fala assim, olha, aqui medicamento de graça para hipertensão, diabetes e coisa assim. Tem alguma farmácia aí? Assim? Sim, é farmácia popular, né? Que farmácia normal, E mas que atende como popular, né? Isso, tudo bem. Ela fala que o remédio é de graça para essas doenças, né? Que é o governo que dá, né? sim. Bom, é o seguinte, quem está vendendo, quem está colocando aquele medicamento lá é um laboratório. Você acha que para ser de graça o laboratório não tinha que cobrar. Agora, o laboratório recebe esse dinheiro do governo federal. Então, quando alguém vai lá pegar aquele medicamento, o medicamento é de graça? Não é de graça. A pessoa já pagou aquele medicamento, eu, você, todo mundo que está sadio e que está contribuindo, que está consumindo, pagamos os nossos impostos e com esses impostos o governo destinou uma parte para o Ministério da Saúde que fez essa compra com esse laboratório e disponibiliza isso para quem ganha pouco. Mas de graça ele não é. Como não é de graça, o Bolsa Família. Né? Eu e você pagamos o Bolsa Família. Como não é de graça também, um programa de pós-graduação, né, de mestrado, doutorado, qualquer tipo de pesquisa feita em escola pública, né, um bolsista, né, da CAPES, por exemplo, né, que é a coordenação de pesquisa, de amparo à pesquisa superior, recebe e repassa para os seus acadêmicos, né? Infelizmente, né, tem muita gente fazendo mau uso disso, muita instituição fazendo mau uso dessas bolsas, né? Tem cara que vai estudar aí sem relevância, sem aplicação prática para a gente no dia a dia, o que é uma pena. Mas, igualmente, a forma de repasse nesse ponto de vista, a forma de repasse de valores para a sociedade, você colocar de um lado uma bolsa da CAPES e do outro lado um Bolsa Família, os dois são transferências de renda. Os dois. Você tira a criança da rua e coloca ela na escola. Beleza. O outro, você pega um pesquisador e, né, paga para ele pesquisar soluções para a sociedade, que seja um remédio, que seja um modelo produtivo mais eficiente, coisa que o valha. De fato, essas manifestações, elas, infelizmente, chega muita coisa torta Brasil afora aí, e morando aqui, a gente vê isso muito nítido, né? De certa forma, você participa da notícia aqui, né? Passa perto de carro, aqui, a gente trabalha aqui passa perto do centro do poder todo dia, né? Eu moro aqui na Asa Norte de Brasília. E quando você vai ver a televisão à noite, tem algumas coisas que assim, a gente fica assim, poxa, o negócio não aconteceu dessa forma, né? Eles estão dando uma floreada aqui. Infelizmente, a gente vê muito isso, né? E nós temos grandes 5 canais de comunicação no Brasil. Agora, com a internet, né, que a gente está tendo um pouco mais de acesso a notícias, igual você está fazendo esse trabalho aqui para a sua comunidade, para a sua audiência, de trazer pessoas, de trazer informação fresca para a sua audiência. Mas isso ainda é muito pequeno no Brasil, né? Nós, em termos de números,
Nós somos 66% da população norte-americana. Mas quando a gente pega a nossa produção em dinheiro, né, o PIB, Produto Interno Bruto, nós não chegamos nem a 10% da produção norte-americana. Enquanto eles têm um PIB lá de 19 trilhões de dólares, o nosso não chega a 2,2 trilhões de dólares. Tá? Chega perto ali de 11%, coisa que o valha. Se nós fôssemos 20%, fizéssemos 20% do PIB que a Norte América faz, nós estaríamos com o PIB aí na faixa de 5, 6 trilhões de dólares. Então, veja bem, seria algo como que você pegasse hoje o salário mínimo e multiplicasse por 2,5, 3 vezes o que ele é hoje. Com apenas 20% do nível de eficiência econômica que tem a América do Norte. E isso, eu estou dando essa volta toda para constatar para você o seguinte: o que nós temos aqui no Brasil é um sistema que pega o cidadão e encaixota ele, entendeu? Não deixa ele pensar por conta própria. Infelizmente é isso. O que nós temos aqui de diferente da América do Norte? Tem gente que vai falar, olha, lá as leis funcionam, é verdade. Lá tem incentivo para a empresa, é verdade. Lá as estradas são boas, é verdade. Lá a infraestrutura é boa, também é verdade. Lá as coisas funcionam, e é verdade, lá as coisas funcionam. Só que tudo isso tem um fator em comum, umzinho só. As pessoas de lá não têm duas cabeças, só tem uma, igual eu e você. As pessoas de lá não têm 4 braços, só tem 2, igual eu e você. Agora, as pessoas de lá pensam de uma maneira diferente, elas são educadas de uma maneira diferente, né? Aqui no Brasil nós temos um negócio que chama, os teóricos chamam de crenças limitantes. O que é isso? Aqui eu já ouvi muito, eu acho que também você deve ter ouvido alguma coisa do tipo assim, olha, meu filho, isso aí é para quem pode, não é para quem quer. Você já escutou isso alguma vez na vida? Bastante. Bastante. Ou então outra senhora. Mesmo, pode se contentar. Isso. Ou então assim, meu filho, filho de peixe, peixinho é. Não adianta, entendeu? Meu filho, outra que eu ouvi muito, né? Meu filho, a água só corre pro mar, pô. Dinheiro só vai ter quem tem dinheiro. Já ouviu isso? Sim. Pois é. Tudo isso são crenças limitadoras que os nossos pais ouviram, ensinaram pra gente, e a gente acaba ensinando para os nossos filhos. Só que hoje eu aprendi que não é assim que funciona. Lá, eu estou falando dos Estados Unidos, mas qualquer país desenvolvido, ele prima por uma educação que habilita a pessoa a pensar por conta própria. Habilita a pessoa a entender o seu real papel na sociedade. Você não vê um cidadão de um país desenvolvido, tá, ficar avexado, ficar com vergonha de entrar numa prefeitura, num departamento público. Não. Lá ele entende que aquele departamento é pago por ele. E eles, quem está lá dentro, seja um político, um servidor público, seja quem for, que está fazendo um serviço para a sociedade, ele está ali, ele entende que ele está ali para prestar o melhor serviço, porque aquela pessoa que está ali é o patrão dele. É ela que paga o salário dele. Ela está ali para servir, não está ali para ser servida. É diferente. Nós não temos essa noção de cidadania ainda. O nosso povo, de modo geral, não estou aqui me referindo a ninguém especificamente, tá? Eu quero te falar isso que eu tomo muito por base a minha família, né? Minha mãe, meus irmãos. Eu luto com isso lá em casa, né? Eu falo com eles a respeito disso. Assim, gente, vocês estão reclamando de político aí, mas vocês têm que ir lá na Câmara Municipal. Tem que ir lá e olhar no olho do vereador que vocês votaram. Tem que conversar com ele lá, ué. Tem um problema no bairro? Você tem um problema de violência no bairro? Você tem que ir lá e expor o problema. Você tem um problema de calçamento, de escola, de que é? Você tem que ir lá e tem que dar a cara a tapa.
De ontem para hoje eu conversei com uma pessoa muito sobre isso, eu falei com ela que eu estava me preparando para conversar com você hoje, e eu comentei com ela o seguinte: nós ouvimos aqui pessoas indo para a rua, batendo panela, buzinaço, né, fazendo carreata. É muito bonito, né, fazer uma manifestação dentro do carro, com ar-condicionado fechado, tá, é legal. Agora, você quer ver uma coisa? Democracia, meu amigo, você faz em reunião de síndico de prédio, de condomínio. Você pode perguntar para quem que você conhece aí que mora em condomínio se ele gosta de participar de reunião de condomínio. Ninguém gosta, ninguém vai. Acontece que é ali que as coisas são decididas, e é na casa dele, porque tá, sei lá, eu moro num prédio aqui são 10 blocos na onde eu moro, entende? Cada um tem 230, cada bloco desse tem 64 apartamentos, 64. Se tiver a reunião aqui, você não for lá, o que os caras decidirem está decidido, você tem que pagar, entendeu? Você tem que pagar, que eu digo assim, pode ser monetariamente, mas pode ser o quê? É uma vaga de garagem que vai ficar interditada, é uma pintura. Se você não for lá para você opinar, dançou. Acontece que a nossa vida é do mesmo jeito aí no município, entende? Quando vão se fazer as leis, se as partes interessadas se fizerem presentes, você pode ter certeza. A coisa toma outro rumo. Agora, você chega lá, o cara vai votar, tá meia dúzia de pessoas lá dentro, plenário vazio, eles fazem o que quer, pô. Faz o que quer. Recentemente, sei que é da área, eu não sei como é que é a sua cidade aí, se vocês têm muitas cooperativas, coisas desse tipo. Paraná tem uma tradição grande de ter grandes cooperativas, né, cooperativas exportadoras e tudo mais. Coamo, Pois né, que é, é muito forte. isso. Aliás, é um belo exemplo para o Brasil seguir, né? O exemplo do associativismo e do cooperativismo que o Paraná tem tão bem desenvolvido, tá? Mas é o seguinte, quando alguma coisa vai bem aí no município, o pessoal vai junto em bloco, né? No Paraná as coisas acontecem um pouco diferente, eu tenho essa noção, tenho essa noção bem clara, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a banda toca diferente. Agora, cara, lá na minha cidade, lá onde eu nasci, João Molevade, caramba, para você colocar Minas Gerais. em Minas Gerais, para você colocar uns líderes, né, comunitários dentro da Câmara Municipal para fazer uma discussão séria, né, é uma luta, não vai. Aí o prefeito pinta e borda, né? Aliás, lá não é prefeito, é uma prefeita que enfim, um rolo lascado lá. Mas isso não é privilégio da minha cidade. São tantas cidades no Brasil que a gente está vendo. Como a gente está vendo aí no Amazonas, né, o descaso que foi feito lá pelo pessoal do Amazonas, o que está dando agora, né? E infelizmente isso é a falta, né, das pessoas, da população conhecer e ocupar de fato o seu lugar nesse arranjo social, né? Que é se integrar dos fatos, né, chegar junto, cobrar uma posição do seu representante lá no executivo e no legislativo, tá certo? Ser um costumaz cumpridor de leis, e aí ele será também um costumaz cobrador dos seus direitos. Eu acho que é isso que está, em resumo, né? O momento que a gente vive hoje é muito isso, né? Pessoas que estão querendo que tudo se resolva no grito. Não, no grito não vai. Tá? E voltando aqui nas manifestações que foram feitas, é o seguinte: falam, aliás, aí ontem ou anteontem, não sei, o Roberto Jefferson deu uma declaração de que estão fazendo um complô para poder dar um golpe no presidente. Infelizmente, no jogo democrático, se isso é permitido pela lei, eles vão fazer isso. Agora, do mesmo jeito que a lei permite eles a fazerem isso, colocar essas proposições absurdas, a lei também faculta a nós, cidadãos, tá certo?
que nós vamos lá e façamos presente, entendeu? Na situação e assim imprimir a nossa vontade, porque eles estão lá para exercer o mandato que é nosso, né? Eu, você, todo mundo que votou e que vota, né? Vai lá e fala, não, bicho, espera lá, eu votei, né? Eu votei em você, você é da minha cidade e tal, e você, nesse projeto aqui, eu não quero que você, eu não gostaria de ver o meu deputado, né, o cara que eu ajudei a eleger, votar nesse projeto. É a manifestação popular. E aí eu volto, faço a ligação agora com você na questão do síndico, né? Lá do condomínio do prédio. As pessoas têm asco, né, de ir numa reunião de condomínio, imagina ir numa sessão de assembleia, né, legislativa, ou ainda que seja aí na Câmara de Vereadores. Mas o caminho é esse. Os mesmos instrumentos que pode ser usado para entortar o país, eles estão lá para serem usados pelos cidadãos de bem para que nós tenhamos uma nação grande, né, e próspera. E eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito que o nosso povo é muito capaz. Esse momento em especial está nos dando a chance de discutir coisas que anteriormente a gente não discutia e trazer esse tipo de debate, eu acho que ele faz a nossa sociedade avançar. Ainda que a gente tome um tropeção aqui e acolá, mas eu acho que de modo geral a gente avança. Eu acho que é isso. Justamente, né, quando você estava falando, eu lembro muito de você que também na área do coach aí, da autorresponsabilidade, né? A gente vê que o povo omite. Eu, aqui na minha pequena cidade, 4.000 habitantes, estou presidente do Conselho de Saúde. A gente sabe a dificuldade que é do povo participar dos conselhos, que você bem sabe, que são os conselhos que fiscalizam o gestor aqui, né? O órgão gestor. Mas é difícil encontrar pessoas. Vai fazer a reunião, a pessoa falta, é um descaso. Sem falar da Câmara, né, de estar ali presente nas sessões, ou até quem é das capitais, a gente vê que a pessoa acha que a responsabilidade não é dela, mas na hora de cobrar e de querer gritar, ela vai querer se manifestar e não adianta, né? Igual a reunião lá do síndico, o que vem, até eu lembro que antes de eu participar, eles falavam que tinha uma Kombi das assinaturas das associações. Chegava, fazia uma reunião ali em off, e saía recolhendo as assinaturas dos conselheiros que nem comparecia. Hoje tem sido diferente. Hoje a gente não assina nada, pelo menos na saúde ali não assina nada, não. Se não passar nas prestações de contas também, a gente sempre está nas prestações de conta questionando, porque esse é o caminho, né? É um país democrático, só que parece que a gente não usa, né, do direito de democracia. A gente vai reclamar e não adianta depois que fez, né? Então, essas manifestações precisam acontecer, a gente precisa participar, não ficar só na TV lá, né? Vendo. É isso mesmo. Assim, você falou aí das manifestações, a gente tem que participar. Eu vejo com muita pesar, né? Acho que a palavra certa é essa, as pessoas se omitindo, sabe, Rosaí? O erro na nossa sociedade atual, ele acontece muito mais por omissão do que por erro propriamente dito. Fui lá, fiz e deu errado. Não. Infelizmente, as pessoas nem sequer erram. Ou seja, não faz. E isso vem de uma cultura que, assim, e aí eu trago até para o ramo do negócio. Uma historinha rapidinha para a gente entender isso. Nos Estados Unidos, uma vez, um grupo de garotos botou fogo no alojamento. Pegou fogo, destruiu tudo. Aí o pessoal na faculdade, né, o pessoal da faculdade chamou os garotos e foi identificar, investigar o que aconteceu. Aí, olha, estávamos trabalhando com combustível sólido, um experimento. Aí o pessoal, combustível sólido? Fala do que é isso. Bom, para encurtar a história, esse negócio deu origem ao que hoje é o laboratório de propulsão a jato da NASA. É o Jet Lab Propulsion da NASA.
Aqueles meninos, se fosse aqui no Brasil, assim, a gente pô, botou fogo no alojamento, tem que castigar essas crianças e tal, coisa desse tipo. Não, lá não. Lá eles pegaram, entenderam o que que era e falaram, não, vamos construir um laboratório para esses meninos, porque esses caras vão inventar alguma coisa que presta. Bom, tá aí o resultado. A cultura do erro é o seguinte, falando assim, cultura do erro, né, pode soar estranho aos nossos ouvidos, que a gente já é acostumado assim, você tem que performar sempre na alta, né? Se você baixar a performance um pouco, tá errado. Não, lá não. Lá quem não erra, não é porque tá acertando tudo, não é porque simplesmente não tá fazendo. Só erra quem faz, meu amigo. Agora, tem o seguinte, erra rápido e erra pequeno, entendeu? Para consertar rápido e ó, decolar. Essa é a filosofia, entende? Então a cultura do erro que lá eles têm, não é de, vamos fazer as coisas erradas o resto da vida, que é o que a gente faz aqui, né? A cultura do jeitinho brasileiro, de levar vantagem em tudo, de ser esperto, passar todo mundo para trás, você falou de coach. O que mais está tendo aqui nesses dias é o seguinte, aprenda a ganhar dinheiro sem sair de casa. Pelo jeito, eu acho que vai ficar todo mundo milionário, né? Porque ninguém está saindo de casa. Então, o Na negócio quarentena. a gente vê que o negócio não é bem assim. Mas é a cultura de gente querendo ganhar fácil. Acontece que não tem vida fácil para ninguém, meu amigo. Ou você tem uma baita solução para um baita problema das pessoas, ou então você não tem nada. Você vai enganar alguém por algum tempo. Mas você não vai conseguir enganar muita gente por muito tempo. Então, é casa de papel, a coisa cai rapidinho. Então, essa ideia de errar aqui no Brasil, que a gente não tem, complica tudo, porque se você erra, ficou feio, é fracasso, né? Mas a verdade por trás disso ela é mais danosa. Se você fica com medo de errar, você não faz. Ou não faz ou não lança. Tem cara que fica projetando, a vida inteira projetando, e não lança, não vai, não acontece, não corre o risco. E aí as coisas não vêm na vida dele, tá? E isso a gente vê demais na nossa população. Eu costumo falar isso para a gente ter noção do tamanho do Brasil. Estava ouvindo aqui um podcast de uma empresa, uma ONG, né, uma organização não governamental que dá treinamentos em escolas. Aí a moça contando assim com muito orgulho que já treinou 2.000 escolas, né, já esteve presente em 2.000 escolas e já treinou mais de 350 mil alunos. Pô, são números grandes, né? São números bons. Acontece, Osaí, que no Brasil, só de escola pública, são mais de 2.000 escolas. 180 mil escolas. Ela treinou 2.000. 180 menos 2.000 dá 178 mil escolas que precisa de ser visitada com esse programa. Por ano, a cada ano no Brasil, chega nas escolas, são matriculadas 45 milhões de crianças. Então, é um grande pipeline, né? Um grande tubo, uma esteira. Você coloca aluno aqui e vai sair pessoa formada lá na ponta. Então, você tem 45 mil entrando aqui, você vai ter 45 mil saindo lá da escola do ensino médio, você concorda? Pois é. Resultado. O nosso país, cara, é um gigante. Tá? É gigantesco isso aqui, cara. Quando você pega para ver aí, a gente estava falando de Itália, a Itália inteira tem 60 milhões de habitantes. 60 milhões. A cidade onde aconteceu as maiores tragédias em relação a essa Covid-19 na Itália, né, a região da Cabralha, tem 10 milhões de habitantes. São Paulo sozinha, na Belo Horizonte, que é uma cidade que você conhece bem também, Belo Horizonte sozinha tem 3 milhões de habitantes. Só a cidade, uma cidade, tá? O Brasil é gigantesco. O desafio que nós temos aqui é muito grande. Desafio de educar, de alimentar, de transportar,
de cuidar, de vestir. O nosso mercado é gigantesco. E um país gigante desse tamanho, né, nós somos um continente, pô, né? Só no Brasil, só para você ter, porque a gente falou da importância do Brasil na América do Sul aqui, nós somos 83% da população sul-americana. 83%. Você tem, você tem 83 milhões de residências na América do Sul. Só no Brasil são 71 milhões de residências. É mole? Então, fazer manifestação sem trazer para a população dá para ela a real importância dela nisso tudo, eu acho até covardia, sabe? A gente, como povo, né, você trabalha com essa questão bem mais próxima do que eu, questão do Conselho de Saúde, né, nós não sabemos o tamanho da força que nós temos. Gasolina aqui no Distrito Federal hoje está custando R$ 3,44, abasteci hoje. Estava custando quase 5. Se você não tem consumo, ó, preço, ó, cai. É questão da pessoa se arranjar para as coisas, entendeu? As pessoas, né, eu falo isso às pessoas, a gente fica imaginando assim, não, quando o Brasil inteiro acordar e agir dessa forma, tudo vai dar certo. Acontece que a mudança acontece comigo, acontece com você, acontece dentro da sua casa. Aí depois acontece no seu bairro. Aí você vai levar ela para a sua cidade. Aí depois você leva para o seu estado. Mas é em cada um em primeiro lugar, né? Se conscientizando do seu papel de cidadão, né? Você não tem você não tem aquele título de cidadania brasileira, assim, se nasceu no Brasil, você é cidadão brasileiro, não é à toa. Você é um cidadão. Qual que é a dimensão dessa palavra para você? Entende? Você é um cidadão pleno de direitos e deveres. Mas veja bem, a nossa população, muitas vezes, fica preocupada e fica, né, focada só nos deveres, esquece dos direitos. Qual é o direito dela? Direito de participar da vida política e social em toda a sua plenitude, né? Direito de participar das decisões da sua cidade, direito de participar das decisões do seu estado, direito de participar das decisões do seu país. Por que que não? Percebe? E isso as pessoas não têm. Eu conheço muitas pessoas, graças a Deus, sou feliz por cada uma pessoa que eu conheço, mas eu vejo muita gente que não tem noção do poder real que ela tem, né, do direito que ela tem. E é uma coisa que, assim, realmente me dói muito, né? As pessoas serem, como é que fala, conscientes, né, do seu papel na sociedade, dos seus direitos e de ocupar esses lugares, né? Acredito que aí na sua cidade você não vai ter muitos problemas sociais, uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, uma coisa muito, muito próxima, né? Mas em capitais, você já deve ter notícias sobre isso, nós temos situações que são assim lamentáveis, né? Praças que são tomadas por usuários de drogas, por exemplo. Agora, por que que eles estão lá? Porque o cidadão de bem não vai lá. As pessoas não ocupam aquele lugar, você entendeu? As pessoas não utilizam os aparelhos públicos e aí dá margem para que a delinquência se instale. E pior, as pessoas vão ficando caladas. Elas não falam, não se manifestam, não se opõem. Aí é questão de tempo. Vejo É isso muito mesmo. isso. E o povo, a questão assim do povo de Brasília, que é uma capital federal, povo politizado, como que é o povo aí participa? Eu estive aí aquele tempo lá, né? E na cidade satélite aí mesmo, né? Tudo é ministério. Mas o povo aí, eles participam mesmo da vida pública aí?
Vão nas sessões, no Senado? Como que é isso? Olha, bom, boa pergunta. É, eu gosto muito de números, tá? Brasília, né? A gente fala Brasília, mas é Brasília e o entorno. Então, quando você vê lá aquele quadradinho, tá? Tem algumas cidades ali perto que não estão dentro de Brasília, mas estão no entorno de Brasília. Novo Gama, Águas Lindas, Valparaíso, Planaltina de Goiás, Formosa, estão aqui no entorno da cidade, do Distrito Federal. Essa região toda soma 3,5 milhões de pessoas, tá certo? 3,5 milhões de pessoas. Aí você para e pensa o seguinte, quando tem essa manifestação aí que você vê na televisão ali que é tantão de gente, cara, se tiver assim, sei lá, 30 mil pessoas, vamos colocar muito aqui, 50 mil pessoas, é raro. Então, quando você compara a quantidade de gente que vai na manifestação, e aí eu estou te falando o seguinte, é a visão do Gilson, que vai lá e vê. Não é a visão da câmera, que só pega aquele quadradinho ali não, entendeu? Eu chego, vejo lá o tamanho da encrenca. É uma coisa. Agora, quando você vê na televisão é outra. O cara só foca ali naquela multidão ali, pronto. Ali parece que está todo mundo cheio, mas não é aquilo que é de verdade, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, a participação é pequena, muito pequena. Brasília, de certa forma, aliás, hoje está fazendo 60 anos, né, a cidade aqui de Brasília, de Tiradentes, e hoje é aniversário de Brasília. É uma cidade que ela foi feita para ser uma cidade comunitária, tá? E tudo aqui é muito grande, as ruas são muito largas, então para você encher de gente aqui, olha, tem que ser muita gente, mas é muita gente, muita gente. Então, qualquer evento aqui, para ele ser percebido como um evento, um negócio assim, que para chamar atenção tem que ter muita gente. O Brasília não tem tudo isso. A verdade aqui é que a vida é muito corrida, né? Você falou bem, é ministério para todo lado, ou seja, a cidade ela foi feita para ser a capital do país, então aqui se concentra muito atividades burocráticas, né? São burocratas, são técnicos, né? Eu mesmo sou funcionário, né, de uma empresa pública, sou um técnico federal, né? Equiparado a um técnico federal, e não tem muita folga não, tá? É, lógico, nesses dias eu estou trabalhando em casa, home office, como a maioria dos meus colegas aqui em Brasília, mas no dia a dia é trabalho para casa, casa para trabalho e não dá muito refresco não. O que se tem aqui é sim, vem pessoas de fora para fazer aí, né, fazer acompanhamento de votações importantes, grupos de interesse, né? Isso acontece. E Brasília, o Azaí, é uma cidade assim que aqui tem gente, e é isso que eu vou te falar, do Brasil e do mundo inteiro, tá? Então, assim, você encontra com paranaense, cearense, manauara, mineiro, paulista, enfim, é, africano, colombiano, chileno, japonês, chinês, aqui tem de tudo. Brasília é um hub, um grande ponto de convergência mundial, né? Então, até por essa característica, você não tem muita assim, participação popular nesses grandes eventos, exceto assim, quando vem de fora, aí vem, né, caravanas e caravanas de pessoas para se encontrar aqui para fazer um grande evento. Como seria, por exemplo, se o que é a posse de um presidente, a cidade lota de gente, né? Coisas desse tipo. Mas igual essa manifestação que teve aí essa última, onde o Bolsonaro foi e tal, lá no quartel-general, é um evento que, assim, igual eu já te falei, né? Perdeu-se a oportunidade ali de educar a pátria, né? Vamos fazer, gente, a forma correta, vamos usar os mecanismos da democracia para defender a democracia. E não esse movimento que é um movimento vazio, né? Não tem sentido. O Brasil não está
nessa época, nesse time de fazer esse tipo de ação. E eu percebi quando eu estive aí na Conferência Nacional de Saúde representando o Paraná, que quem faz muito barulho aí quando vai é a oposição, dizer assim, a esquerda. E eles queriam de todo jeito que todo mundo fosse, e eu falei que eu não ia. Fui passear lá, conhecer, até falando assim, se o povo participa, os protocolos aí para participar é muito alto, né? Tem que estar de terno, gravar, tem que ter hora marcada, né? Não pude entrar em nada lá porque eu estava sem os preparos. Mas eu Tá. percebo assim que, diante de todas essas coisas, o cidadão de bem é como a gente até pensa, né? Hoje o preso fica solto e o cidadão de bem preso. E por causa dessa omissão que você vem falando desde o início, né? A gente não quer participar, não quer fazer parte da comunidade, de nada. Enquanto os maus vão, os bons ficam. Então, esse que é o problema, né? Não sei se foi Martin Luther King que falava que a omissão dos bons é a pior coisa que existe, né? Não é os maus fazendo, é a omissão dos bons. E eu vejo muito isso na gente. Eu mesmo, eu fui só 2 sessões na Câmara aqui na minha cidade, que é mais fácil, e ainda vou lá, eles deixam eu até orar lá, e fui 2 vezes. Então a gente vê que às vezes a gente que está um pouco mais envolvido com a sociedade, a gente fica ali, ah, não, eles não falam nada. Então a gente precisa, eu creio que essa live aí vai trazer um despertamento para a gente, né? A gente precisa ser um cidadão mesmo, e não só falar que é, né? É. Olha, você tocou em alguns assuntos assim, a sua fala foi muito preciosa aqui nesse momento. Você tocou em alguns assuntos que para mim são muito caros, são muito importantes. É, um deles é a questão e você colocou isso muito brilhante, da responsabilização. Né? Você chamar para você a responsabilidade. Isso é muito importante. E poucas pessoas fazem isso, tá? Quando você fala para mim, olha, eu mesmo fui poucas vezes à Câmara de Vereadores. Cara, bacana que você reconheça e que se lhe fizer sentido de alguma forma, né, que lhe sirva de forma muito positiva. Agora, você tocou numa outra coisa aí, que é o seguinte, a questão do protocolo, né, e da esquerda. Você falou assim, olha, quem faz muito barulho é a esquerda, é a oposição. Essa noção de esquerda e direita, ela, para mim, é muito danosa. Na Segunda Guerra Mundial, morreu muita gente. E tem um campo de concentração chamado Treblinka, que ele funcionou por quase 3 anos. 2 anos e 9 meses, mais ou menos, tá? 2 anos e 10 meses. Isso, em números redondos, vamos colocar que seja 900 dias, tá? 900 dias. 3 anos, 900 dias, quase 950 dias. Mas aí, você já matou uma galinha? Já? Veja bem, para você ter noção do que eu estou falando, nesses campos de concentração, eles... Está me ouvindo bem, Zé? Tá meio lento, Tá me vai ouvindo? falando, parece que tá melhorando. Tá Tô ok. ouvindo. Nesse campo de concentração, eles mataram 1.000 pessoas por dia. Foram quase 1 milhão de pessoas mortas nesses quase 3 anos. Agora imagina você, o que é matar 1.000 pessoas por dia? Esse era um campo de extermínio. E como que eles conseguiram fazer isso? Imagina você seus lugares e ir até a câmara de gás ou a vala de fuzilamento. 1.000, todo dia. Entra na câmara de gás e morre. E a logística para fazer isso? Aonde que você coloca 1.000 corpos todos os dias? 1.000. 1.000 corpos todos os dias. O que você faz com isso?
Pois isso aconteceu num campo de concentração chamado Treblinka, tá? Na Europa. Foi na Segunda Guerra Mundial. O que tem isso a ver com o que a gente está vivendo hoje? Para conseguir que essas pessoas se levantassem e fossem até a câmara de gás, o que era feito? Era feito da seguinte forma: você chegou, tira as pessoas das suas casas e leva elas para um cortiço, uma vila. E dentro dessa vila não fica, por exemplo, eu sou seu primo, eu não vou ficar junto. A gente vai ser separado. Eu fico num lugar, você vai ficar em outro, tá? Tá meio travado aí. E deixa eu ver aqui a hora. Nós temos 4 minutos para encerrar. Já pode concluir. Isso, pode ouvir. A primeira coisa que eles fazem é acabar com a sua família. Acabou com a sua família, o que eles fazem? Eles pegam e começam a separar. Olha, você tem ensino superior? Tem. Então toma uma estrelinha verde para você. Você tem alguma profissão? Tem. Então estrelinha verde para você. Agora você aqui, você é mulher? Ó, estrelinha amarela para você. Começa a separar. Aí chega um dia que o cara fala assim, olha, quem tem estrela verde aí? Vem para cá. Você vai morrer hoje. Pronto. Aí o cara que ficou com estrelinha diferente de verde fala assim, opa, ganhei. Hoje eu não morro. Entende? E fica um grupo torcendo para que o outro vá no lugar dele. Acontece, meu amigo, que ao longo de 2 anos e tantos, né, quase 3 anos, todos morreram. Não teve ganhador. Todo mundo perdeu. É isso que está acontecendo no Brasil de hoje. Quando você separa esquerda e direita, e um fica falando que o outro é mais idiota do que o outro. Os dois estão perdendo. O pessoal esquece que nós estamos no mesmo barco, que o país é um só e que, cara, se acertar, acertou para todo mundo. Se der errado, vai dar errado para todo mundo. O que é uma grande pena. O discurso do nós contra eles, dos bons, dos certos contra errados, só interessa a quem tem realmente poder nas mãos. Eu estou falando poder aqui é capital, acesso a recurso escasso. Caso contrário, está todo mundo numa corda bamba, está todo mundo correndo perigo. A verdade é essa. No final das contas, não tem certo e não tem errado. Todo mundo perde. A nação perde porque não se desenvolveu com ativos de infraestrutura, perde porque não desenvolveu sua capacidade intelectual, perde porque não se desenvolveu do ponto de vista técnico-científico, perde porque não se desenvolveu como nação. Eu volto a repetir para você aqui, nós somos 66% da população norte-americana. E considerando que lá tem furacão, terremoto, neve, tornado, tá certo? Inundações. Tem um deserto, o deserto do Arizona é um negócio assim gigantesco, não se planta nada lá. Não se planta nada ali. Os Estados Unidos é uma das potências exportadoras de alimentos, produtoras de proteína animal e tudo mais. Bem acabando. Vai encerrar a live aqui, daqui 2 minutos. Você está me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo agora. Essa questão aí toda, né? O partido, ele já diz tudo, né? Ele reparte, né? Eu sou do partido A e B. Tá um contra o outro. Eu creio que... Mas, glória a Deus, Deus abençoe a sua vida. A gente vai ter que encerrar, que o Instagram vai cortar aqui, mas isso aí nós vamos ter que conversar numa outra hora aí, porque foi pouco, né? O tempo, o Instagram só dá 1 hora pra gente, que tem então, tanta coisa aí, né? Mas vamos marcar uma outra hora. Que Deus abençoe, primo. Tamo junto aí. E depois vamos colocar aí teu site aí para as pessoas que têm interesse aí
desenvolvimento pessoal e aprender mais, né? Vou colocar lá, Tá vou certo. colocar no YouTube essa live aí para ficar mais tempo.